Olá, tudo bem? Aqui é o professor Paulo Gontijo. Estou corrigindo mais uma questão com vocês. Hoje nós vamos fazer a questão 91 do caderno amarelo do ano de 2019. Se você gostar do vídeo, curta, comente, compartilhe. Quer saber um pouco mais, quer receber outros vídeos iguais a este? Se inscreva no canal, ative as notificações em que toda semana você receberá um novo vídeo, onde eu farei uma correção de uma questão do Enem ou uma explicação de um conteúdo, que pertinente à nossa matéria. Vamos fazer a primeira questão então. Uma casa tem um cabo elétrico mal dimensionado, de resistência igual a 10 ohms, que a conecta à rede elétrica de 120 volts. Nessa casa, 5 lâmpadas de resistência igual a 200 ohms estão conectadas ao mesmo circuito, que uma televisão de resistência igual a 50 ohms, conforme ilustrado no esquema. A televisão funciona apenas com tensão entre 90 e 130. Aí tem o desenho aqui, esse 10 ohms que estou circulando para vocês é o cabo, essas são as lâmpadas e aqui seria a TV. O número máximo de lâmpadas que podem ser ligadas sem que a televisão pare de funcionar é. Um detalhe importante é que eu preciso que a minha TV, quando eu colocar um voltímetro aqui, nós precisamos que a tensão na TV seja 90 volts. Pessoal, se vocês observarem, a TV está em paralela com todas as lâmpadas. Ou seja, todas as lâmpadas precisam de ter essa tensão de 90 volts. E esse resistor aqui, que é o cabo, ele vai comportar como resistor que por ele vai passar a corrente como um todo. Se a tensão total vale 120 e eu pode na TV ter 90 volts, a gente pode concluir que nesse resistor eu posso ter uma queda de 30 volts. Então, se nós pensarmos, usando a lei de Ohm, V é igual a resistência vezes I. Aquele resistor ele pode ter uma queda de 30, porque se aqui é 120 e nele tem uma queda de 30, sobra 90 para a lâmpada. Perfeito? Muito bem, professor. E aí, o que nós vamos fazer aqui? Se nós seguirmos a lógica, eu teria 30 volts, que é igual a resistência interna, que a gente sabe que vale 10, vezes a corrente elétrica, que vale I. E aí eu teria que meu I vai ser igual a 30 dividido por 10, e nós teríamos então que a minha corrente vai ser igual a 3 amperes. Perfeito, achei a corrente elétrica. Então, vai passar uma corrente elétrica de 3 amperes aqui no circuito como um todo, Beleza. Pessoal, se eu considerar todos esses resistores aqui como sendo apenas um único resistor, tudo bem? Eu poderia pensar na resistência equivalente. E aí, qual seria a minha resistência equivalente de todas as lâmpadas funcionando e da TV? Agora, qual que é a tensão que pode ter nesse circuito? É 90. Qual que é a corrente que pode ter? A corrente que pode ter seria 3 amperes. Vou voltar aqui, vão acompanhar comigo. Então, a gente viu que eu teria uma tensão de 90 volts, não é verdade? E a minha corrente que poderia passar seria 3 amperes. Só para a gente entender de novo, voltando aqui, olha, porque eu sei que aqui vai passar uma corrente de 3 amperes por esse resistor para ter a queda de tensão máxima permitida. E esses resistores ligados em paralelo, se eu pensar na resistência equivalente das lâmpadas e da TV, seria 90 sobre 3. E aí a gente pode calcular tranquilamente de novo, usando a lei de Ohm, eu teria que tensão é igual a resistência vezes corrente. A minha tensão vale quanto? 90 agora. E a resistência total? A resistência total é o que eu quero descobrir. Isso vai ser igual a vezes a corrente, que vale 3. Então, nós teríamos que a minha resistência total seria
30 ohms. Muito bem, legal. Então, a maior ou a menor resistência que eu posso ter, tá bom? Nessa situação aqui, nesses resistores, eu preciso ter pelo menos uma resistência de 30 ohms. Se eu tiver uma resistência menor, quer dizer, mais lâmpadas ligadas, a gente teria uma corrente elétrica maior e aí eu poderia ter aqui, né, de ter uma queda de tensão maior e a TV não funciona. Então, esse é o nosso limite. E aí, pessoal, o que a gente vai fazer agora? Vamos pensar na resistência das TV separado das lâmpadas. Então, imagine bem o que eu estou fazendo. Fazer um desenho aqui para vocês acompanharem junto comigo. Então, eu tenho o meu circuito elétrico, esse resistor, onde a gente tem uma tensão aqui que vale 10, né? Uma tensão que vale 30 volts. Aqui seria a resistência das lâmpadas. Suponhamos que eu substitua todas as lâmpadas por que eu vou chamar RL, resistência das lâmpadas. E aqui eu teria a resistência da TV. Beleza? Muito bem. O que é que eu sei? Se eu somar, né, a resistência das lâmpadas e da TV, a gente já viu quanto que vai dar. Da TV eu conheço. Agora eu vou descobrir da lâmpada a partir disso. Pensando nessa equação, nós teríamos que 1, para calcular a resistência equivalente em paralelo, é isso aqui, ó, 1 sobre R total é igual a 1 sobre a resistência total das lâmpadas mais 1 sobre a resistência da TV. Quais que a gente conhece? O total vale 30, então seria 1 sobre 30, que é igual a 1 sobre a resistência das lâmpadas. Qual que é a resistência máxima ou mínima que as lâmpadas precisam de ter? E a resistência da TV, que vale 1 sobre 50. Resolvendo isso, nós teríamos que a resistência da lâmpada, então, vai ser igual a 1 sobre 30 menos 1 sobre 50. Se a gente fizer isso aqui, se vocês pegarem, fazer direitinho, deixa eu só melhorar aqui, 1 sobre 50, né? Se nós fizermos legalzinho, eu teria que a resistência das lâmpadas vai ser igual a, tiro o MMC, que vai dar 150, tudo bem? Vai ser 150, 150 por 30 dá 3, ou dá 5, perdão, vai ser 5, 150 por 50 dá 3 vezes 1, ficaria 3. Muito bem, então eu teria que 1 sobre resistência da lâmpada seria igual a 2 sobre 150. E aí, se nós resolvermos, nós teríamos que, invertendo os dois lados, né? A gente poderia falar o seguinte, ó, vamos acompanhar aqui, a resistência da lâmpada seria 150 sobre 2, o que me dá uma resistência da lâmpada igual a 75 ohms. Este número aqui ele é importante. Vamos imaginar o seguinte, vamos voltar lá, 75, guarda esse número. Vamos colocar aqui, olha, 75. O que acontece, pessoal? Eu vou agrupar um determinado número de lâmpadas, essas lâmpadas aqui, olha, que são todas idênticas, e eu preciso que a minha resistência delas todas não seja menor do que 75. Eu preciso que essa lâmpada seja no mínimo 75. Por quê? Se ela for menor que 75, vai passar uma corrente maior. Passando uma corrente maior, no resistor de 10 ohms, nós teríamos uma queda de tensão maior do que 30, o que não pode acontecer. Então, 75 é o valor mínimo. E aí, a gente vai usar uma coisa bem interessante. Como os resistores são todos idênticos, tá bem? E cada um vale 200, a gente sabe que a resistência equivalente nessa situação poderia ser dada como? Poderia ser dado R dividido por N. O que é esse N? Número de resistores que estão ligados. E o que é o R? A resistência de cada um dos resistores. Se eu fizer
R 200 dividido por 1, eu vou achar 200, tá ok. 200 dividido por 2, eu vou achar 100, que é maior do que 75, tá ok. Se eu fizer 200 dividido por 3, já vai dar errado, porque aí o resultado já vai ser menor do que 75, vai dar 66, alguma coisa. Não é legal. Então, o que nós vamos fazer? O maior número de lâmpadas que eu posso ligar são 2. Se eu ligar 3 lâmpadas, já me daria uma resistência menor do que 75, o que não pode acontecer. Tudo bem? Então, a gente acabou aqui essa questão. Espero que tenha ficado claro para vocês e aguardem o próximo vídeo que vai sair em breve. Fiquem com Deus e um grande abraço.